Olá, meus queridos irmãos. O tema do nosso estudo hoje é permaneça em lugares altos, mesmo em meio ao vale. Vamos ler Abacuque 3, versículo 19, que diz assim: O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre minhas alturas. Antes de continuarmos esse estudo, eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo para abençoar mais pessoas. Amém? Então Deus não nos chamou somente para visitar os lugares altos, mas Ele nos chamou para habitar neles. Muitos sobem por alguns momentos nesses lugares altos, mas não conseguem permanecer, né? Por que será? Nós vamos ver agora na continuação desse estudo o porquê que acontece isso. Mas o que simboliza esses lugares altos? Eu vou citar aqui 4 situações que simbolizam esses lugares altos. Primeiro, uma vida de oração profunda. Segundo, obediência constante. Terceiro, maturidade espiritual e emocional. E autoridade espiritual. Amém? Moisés, por exemplo, ele subiu ao Monte Sinai para receber revelação de Deus. Mas quando ele desceu, ele continuou sendo usado por Deus para falar com o povo, né? Então nada veio impedir ele de continuar nos lugares altos, mesmo ele descendo para baixo. Por quê? Porque ele continuou conversando com Deus, ele continuou orando, ele continuou tendo a maturidade que Deus deu para ele e a autoridade também no Espírito de Deus, né? Então aqui ele estava fortalecido no Senhor para continuar nesses lugares altos, mesmo estando lá embaixo junto com o povo. Jesus, por exemplo, ele se transfigurou no alto do monte, mas quando ele desceu, ele continuou se transfigurando, ou seja, mostrando sua luz do interior para o exterior. Então ele continuou sendo luz, né? Então, quando os discípulos viram ele lá transfigurado, eles viram ele como uma luz refletindo. Mas quando ele desceu, ele continuou sendo essa luz. Deu para entender? Então, quando nós continuamos sendo luz na vida das pessoas, nós estamos nos lugares altos. O desafio não é subir, mas permanecer, né? Voltar a viver de uma forma elevada espiritualmente, mesmo no meio do vale, mesmo no meio do mundo, né? É fácil ter momentos cheios do poder de Deus, onde você vai e sai cheio do Espírito Santo. Mas e permanecer cheio é fácil, né? Muitas vezes a gente vai numa vigília, onde o povo ali todo está buscando a Deus, a gente recebe o poder, recebe o fogo de Deus, sai dali cheio. Mas no outro dia, o que acontece? Então, nós devemos refletir nisso. Será que nós estamos permanecendo nos lugares altos? Ou só temos momentos de lugares altos, né? Para subirmos, temos que nos esforçar. Mas para permanecer, nós temos que ser disciplinados. Tem disciplinas para cumprir, para que a gente permaneça nesses lugares altos. Todos nós temos que cumprir algumas regras para continuar nesse lugar alto. Amém? Eu vou citar agora alguns obstáculos que nos tira desses lugares altos. O primeiro deles é o orgulho espiritual, quando a pessoa se acha que já está no topo e não precisa mais crescer. Aí ela fica estagnada onde ela está, porque o nosso crescimento vai sempre até o final da nossa vida. É um crescer contínuo, né? Então, a pessoa que acha que já está no topo, que não precisa mais, é porque ela é orgulhosa. E aí ela vai ficar estagnada onde ela está. O segundo obstáculo é o desânimo. Esse é muito fácil de acontecer, porque muitas vezes a gente está ali disciplinado, cumprindo todas as regras, né? Que é a obediência, que é o buscar Deus, que é a oração, que é a maturidade, né? Tá naquela disciplina toda, mas aí não consegue ver resultados daquilo. Porque Deus, ele tem o propósito certo na hora certa, né? E muitas vezes o resultado não vem naquela hora que você esperava.
na tua expectativa. E aí nós desanimamos e queremos voltar atrás, deixar tudo de lado, né? Isso não pode acontecer na vida do cristão, porque ele vai ter uma queda espiritual. Amém? Eu sempre cito aquele exemplo de Elias, né? Quando ele fez aquele grande milagre no Monte Carmelo. E aí a expectativa dele foi por água abaixo, porque ele esperava algo e não aconteceu. E aí ele ficou depressivo, desanimou. Aí Deus precisou animá-lo novamente. Outro obstáculo é pecados ocultos, né? Pecados ocultos é aquele que você não sabe que tem, mas quando você está na presença de Deus, buscando a Deus todos os dias, Ele te revela. Então, por isso que nós temos que ter essa disciplina de todos os dias estar na presença do Senhor, orando e buscando Ele, para que Ele venha revelar esses pecados ocultos. Porque se nós não pedirmos perdão, a nossa firmeza em Deus é retirada. Porque esse pecado vai tirar a nossa firmeza que nós temos em Deus. Amém? Outro obstáculo são as distrações. As vozes desse mundo que atrapalham e nos chamam de volta para viver uma vida espiritual morna, fria, né? Então nós não devemos ter distrações. Se você marcou um horário para buscar a Deus, não distraia, busque naquele horário. Se você fez um horário para ler a palavra de Deus, não deixe que nada venha distrair, mas venha ter aquele momento ali de estudo da palavra. Então isso é disciplina espiritual. Amém? Deus fortalece os nossos pés para as alturas, né? Assim como Ele fortaleceu as corças, né, para subirem a montanha com tanta leveza, elas sobem com aquelas perninhas finas, né, dela, com tanta leveza as montanhas. É assim que Deus nos dá os pés espirituais firmes para não cairmos nos momentos difíceis. A subida pode ser difícil, muitas pedras no caminho, muitas rochas, né, mas se Deus fortalecer os nossos pés espirituais, nós não vamos cair. Amém? Não é a nossa força, mas é a dele operando em nós. Como permanecer nos lugares altos? No Salmo 15 diz assim: quem habitará no monte santo do Senhor? É uma pergunta que Deus faz, né? Então, sem santidade, os lugares altos se tornam perigosos, né? Porque aí o inimigo vem atuar. Quando nós não estamos em santidade, é muito perigoso subir nos lugares altos, porque o inimigo vai nos atacar. Ele vai fazer de tudo para nós resbalar, cair, né? A obediência contínua. A obediência nos estabiliza nos lugares altos, né? Então, a primeira é a santidade, depois a obediência contínua. Quando nós somos obedientes a Deus, a sua palavra, a sua direção, nós estabilizamos nos lugares altos. Não tem quem nos tire de lá. Relacionamento profundo com Deus é outro motivo de nós permanecermos nos lugares altos. Por quê? Porque os lugares altos, eles são silenciosos, eles são solitários, né? Eles revelam o que a multidão que está no vale não pode ver. Então, quando você está na presença do Senhor, naquela presença silenciosa, solitária, Deus te revela coisas que outros não podem ver nem ouvir. Amém? Também, quem permanece nos lugares altos, eles têm frutos que permanecem, né? Quais são esses frutos? Visão profética, você vê o que os outros não veem. Você tem autoridade espiritual. Quando você fala, o inferno treme, né? Quando você abre a boca para falar, o inferno treme. Firmeza emocional. Você não desce de nível por causa de crises, por causa de fofocas, né? Também você vai ter uma vida frutífera. Você vai abençoar quem está no vale. Amém? Deus, Ele te capacita a ir para o alto e permanecer, mesmo que você desça no vale. Então, pratique essas 4 situações, né, que faz com que nós permanecemos no alto. Amém? Obediência,
Que mais? Relacionamento profundo com Deus, oração, né? Maturidade e autoridade espiritual. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor. Sabemos, Pai, que de tudo que nós vamos fazer, Senhor, nós necessitamos de Ti, Pai. Ó Deus, para que os nossos pés não resvalem, Senhor. Ó Deus, nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Por isso, Senhor, neste momento nós pedimos, Senhor, fortalece os nossos pés, Pai, para que nós possamos subir, Pai, para lugares altos, Senhor. E quando nós descermos, Pai, nós venhamos permanecer, Pai, com esse contato, Senhor, contigo. Ó Deus, permanecer, Pai, ouvindo, Senhor, a Tua voz, a Tua revelação, permanecendo sendo luz, Pai, neste mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos capacita cada dia, nos habilita cada dia, Senhor. E não deixe, Senhor, que o inimigo venha tocar nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, com distrações, Pai, com desânimo, Pai, com orgulho, Senhor, com pecados ocultos, ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, toda ação maligna contra a nossa vida espiritual, Pai, porque nós queremos, Senhor, ser, Pai, pessoas que deem frutos, Pai, para o Teu reino. Por isso, Senhor, cobre-nos, Pai, com Teu sangue precioso, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, cada vida, Senhor, que está ouvindo, ó Deus, esse vídeo, Pai, para que eles também recebam de Ti a unção, Pai, que quebra todo jugo, Senhor, e que eles sejam fortalecidos, Pai, ó Deus, nos lugares altos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.